Olá pessoal, Edilson Machado. Todos nós sabemos que durante a Revolução Francesa, o rei Luís XVI foi decapitado e que no curso da Revolução Francesa houve o golpe do 18 Brumário, o chamado Mês das Brumas, por Napoleão Bonaparte. E depois assumiu o poder de forma ditatorial, mas depois ele teve sua queda. E depois da sua queda houve uma restauração monárquica na França, na pessoa de Luís XVIII, um rei como Luís XVI, Bourbon, houve uma restauração borbônica. Tá? Bom, mas de Luís XVI para Luís XVIII houve uma quebra. Cadê o rei Luís XVII? Está faltando um dente nessa história. O casal Maria Antonieta e Luís XVI tiveram dois filhos. Primeiro Maria Teresa, que seria a futura Madame Roland. E segundo, 7 anos depois, nasceu Carlos Luís, o Delfim, o que seria o rei Luís XVII. Durante a Revolução Francesa, os quatro ficaram confinados na prisão do Templo, chamada assim porque era uma antiga construção templária. Tá? Primeiro foi decapitado Luís XVI, depois Maria Antonieta, e os dois garotos, irmão e irmã, ficaram numa mesma cela. Mas houve uma separação depois de uma das maiores difamações da história. Porque esse garoto de 9 anos de idade foi obrigado a assinar uma confissão de que teria tido relações sexuais com a mãe, Maria Antonieta. Obviamente uma difamação. E aí houve a separação dos dois. A irmã ficou no andar superior e ele andar um pouco mais abaixo. A priori ele ficou sob os cuidados de um homem chamado Simon. Ele era sapateiro, um homem de bom coração. Se apegou ao garoto. A sua irmã ouvia sempre ele cantarolando, rindo bastante. Mas o nosso mistério começa numa noite de janeiro. Porque a sua irmã foi acordada com muito barulho na cela do irmãozinho. Olhou pela fresta da janela que dava para a rua e viu muitos caixotes sendo retirados de lá. A partir desse dia, aquela cela, que era ruidosa, que ouvia sempre as gargalhadas do seu irmãozinho, ela ficou silenciosa. Em 1794, Robespierre se tornou um senhor absoluto da França. Dizem espiões ingleses que ele retirou uma vez a criança, o Delfim, levou-o para a casa de campo e depois o devolveu. O devolveu porque não era mais a criança que ali se encontrava. Robespierre já havia reconhecido isso. O fato é que mais na frente Robespierre perdeu o apoio dos sans-culottes e também perdeu a cabeça. Foi guilhotinado. Um dia antes tentou, inclusive, o suicídio. Tá? E subiu o que nós chamamos hoje de diretório. 5 pessoas mandavam na França. E o presidente era um homem chamado Barras. Barras disse que visitou a criança. Disse que estava muito desnutrida, muito deprimida. E sua sala estava repleta de dejetos, não era limpa. Mas dizem que foi uma simulação de Barras, porque logo na frente o carcereiro Simon foi substituído por um homem chamado Cristóvão Laurent. E aí vocês perguntam, e Simon? Simon dizem que foi decapitado no mesmo dia que foi decapitado Robespierre, de forma anônima e como queima de arquivo. Em 1794, a Assembleia Nacional mandou um dos representantes, Armand, conversar com esse garoto. Era para ser um diálogo, mas, no entanto, houve apenas um monólogo. Porque, segundo Armand, esse garoto não expressava nenhum sentimento no seu rosto. Ele olhava assim o infinito, o vácuo. E chegou à conclusão, através desse monólogo, que só ele falava, obviamente, que esse garoto era um menino surdo-mudo, não era o Delfim que estava lá mais. Inclusive bateu muito forte com o pé num assoalho de madeira por debaixo da mesa. Mas aí a criança não esboçou nenhuma reação. Ele publicou essas memórias em 1818, somente lá na restauração monárquica. Depois de publicar essas memórias, ele foi designado como chefe das companhias índias orientais e nunca mais foi visto. O fato é que durante a Revolução Francesa, as potências europeias tentaram várias vezes um acordo com o Comissariado Revolucionário Francês
E um dos acordos partiu da Espanha. A Espanha dizia que chegou à seguinte conclusão: trouxesse o Delfim para lá existia a dinastia borbônica, que aí a Europa reconheceria a República Jacobina. No entanto, os jacobinos inexplicavelmente rejeitaram porque, segundo os historiadores, não era o Delfim que se encontrava lá. Muitas pessoas dizem que esse rapto e posterior substituição do Delfim deve-se a um conluio entre o pessoal do diretório e os realistas. Os realistas eram aqueles franceses que saíram da França nos primórdios da Revolução Francesa e ficavam conspirando lá fora, querendo a volta da realeza. Contribui para isso o fato de que a amante de Barras, presidente do diretório, era uma mulher chamada Josefina. E quem era a Josefina? Josefina é aquela que se tornaria a Josefina de Napoleão Bonaparte. Agora pergunta, por que eu estou falando isso? Porque, segundo familiares de Napoleão Bonaparte, Josefina várias vezes se referia a essa história como um rapto e posterior substituição do Delfim. Mas seja lá quem for, um garoto surdo-mudo ou Delfim, ele morreu em 1795. E morreu de escrófula, segundo atestado médico. Mas esses médicos não permitiram que sua irmã visitasse e abrisse o caixão para reconhecê-lo. Também não permitiram que nenhuma babá dele também abrisse o caixão para reconhecê-lo. O caixão ele foi enterrado no cemitério da igreja de Santa Terezinha, mas dizem pessoas que um ano depois desenterraram e o caixão estava vazio. Depois da sua morte, pelo menos 30 pessoas apareceram na França dizendo que era o Delfim. Alguns, a maioria, foram ridiculamente desmascarados pela história. Mas apareceu um homem chamado Naundorf. A sua história era bem credível. Ele tinha andado pela Itália, ele havia andado pela Alemanha, ele havia andado pela Holanda, sofreu alguns atentados provados, aí foi preso e foi solto algumas vezes por Josefina, olha lá. E esse Naundorf contava detalhes íntimos da corte, que só pessoas muito próximas sabiam. Ele contava com riqueza de detalhes como foi a fuga do rei Luís XVI e sua detenção em Varrennes. Ele contava com riqueza de detalhes como foi chamado, o seu pai, o rei Luís XVI, chamado para a Assembleia Nacional. Ele disse que foi retirado da cela porque foi dopado com ópio. E ele disse que tinha muito mais coisas para fazer, mas falaria no tribunal. No entanto, nunca foi convocado para ir para esse tribunal. Muita gente perguntava, por que você apareceu agora, após a restauração monárquica? Porque depois da queda de Napoleão, houve a restauração monárquica na pessoa de Luís XVIII, como eu falei, irmão do rei Luís XVI, mas ele morreu e foi substituído por Carlos X, outro irmão do rei Luís XVI. Ele disse que não tinha aspiração ao poder e poderia causar uma confusão muito grande na França. Então preferiu chegar após 1830, quando houve outra revolução. Aliás, a Revolução Francesa foi uma coisa assim que ficou em dúvida ainda. Houve outras revoluções depois, mas isso é outra história. O fato é que a sua irmã nunca quis vê-lo, mas uma vez mandou um homem, um visconde, para conversar com o Naundorf. Passou 2 horas com ele. E o relatório que trouxe para sua irmã é que era um homem equilibrado, que parecia muito sério, muito firme nas suas convicções, que notou muitos trejeitos e semelhanças com a dinastia dos Borbons. Durante esse período ele foi reconhecido, Naundorf, pela sua babá, que notou que tinha algumas pintas ainda de nascença e notou uma particularidade bem importante. O lábio superior dele existia um pequeno ferimento ainda advindo de uma mordida de um coelho, quando ele era criança. Mas a babá dele tentou visitar a sua irmã, que se encontrava em Praga. A sua irmã não deixou, não quis conversar com ele. Houve muitos problemas, ele sofreu vários atentados na Naundorf durante a sua perambulação pela Europa, desde que eu falei. Mas mais ou menos em 1836, ele entrou em juízo com reclamação contra Carlos X e contra a sua irmã para responder, para comparecerem à Corte Civil
do departamento de Sena. No entanto, o que aconteceu é que ele foi preso, ao invés disso. Depois de preso, foi solto pelo delegado, pelo advogado, e depois ele foi desterrado para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, recebeu o título de Duque de Normandia, e lá sofreu mais 2 atentados, um dos quais escapou milagrosamente. Tá? E publicou suas memórias em 1836 na Inglaterra, dizendo como era a vida íntima do seu pai e da sua mãe. Foi bem lido na Inglaterra, mas na França não. Essas memórias foram proibidas, sua circulação foi proibida. Tá? Quando morreu na Inglaterra, colocaram sobre seu túmulo: aqui morreu o Duque de Normandia, filho de Luís XVI e Maria Antonieta, o que seria o futuro rei Luís XVII, o Delfim. A sua irmã morreu anos depois, dizem que no exterior da morte, perante um padre que lhe dava extrema-unção, teria dito: desculpe, meu irmão, por não ter lhe reconhecido. Então, pessoal, temos 2 mistérios. Primeiro, teria sido esse garoto substituído por outro? Seria esse garoto o Naldoff? Esse mistério atrai pela sua imponderabilidade primeiro. Mas, ao mesmo tempo, esse mistério é uma tragédia, que jamais conheceremos a verdade. Obrigado.